Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, e hoje a Lua em Gêmeos faz aspecto com Marte, vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá, a Lua continua minguante no signo de Gêmeos, trabalhando aí a questão da nossa mente, da nossa comunicação. Eu coloquei lá no podcast um áudio, né, falando uma reflexão, trazendo um trecho de um livro do Ryan Holiday, né, A Quietude é a Chave, um trecho que tem tudo a ver com esse momento aí da Lua minguante em Gêmeos. Então, se você não ouviu ainda, corre lá ouvir. Se você gostou desse modelo, né, de fazer essas reflexões através de livros, né, leituras comentadas de livros, também comenta lá no meu Instagram, @astrologitantra, para eu saber que foi bacana para eu fazer mais, né? Então, fica a dica aí, aquele áudio, embora não seja muito de astrologia, ele complementa totalmente o que a gente está falando, né, nessa energia. Bom, e hoje, como eu falei, a Lua vai fazer aspecto com Marte. É o primeiro aspecto que ela vai fazer por volta das 7h30 da manhã, né? Então teremos aí uma quadratura com Marte. Marte esse que já está, né, formando aí uma oposição a Netuno. Então a gente já tem aí um certo conflito, não é exato ainda, né, não formou ainda o aspecto exato, mas já está forte, né, de Marte, nosso guerreiro, querendo trabalhar em Virgem, e Netuno do outro lado em Peixes, talvez deixando as coisas um pouco nebulosas, né? Então temos aí um convite a trabalhar o equilíbrio entre a energia sonhadora pisciana, né, e a energia realizadora, a força agressiva de realização do Marte em Virgem. Então, sempre, quando temos uma oposição, a gente tem que buscar aí o caminho do meio, né? Entender, olhar para a nossa vida, aonde a gente está vivendo, né? Essa energia, né, da polaridade, né, que é Virgem em Peixes, se estamos sonhando muito e aplicando pouco aqui na matéria, ou se estamos presos, né, no dia a dia, na correria do dia a dia, na matéria, né? Aquela pessoa que trabalha de uma forma um pouco robótica, vamos dizer assim, e não tem tempo de sonhar, não tem tempo de, né, ter visões aí do futuro, ter sonhos, ter imaginações, inspirações. Então esse já traz como eu posso dizer, um equilíbrio para a gente poder trabalhar, e também pode ter uma certa interferência, né? Aquela coisa, Marte querendo agir, mas de repente Netuno deixa as coisas nebulosas, você não consegue ter pé no chão. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando tiver a oposição exata, né, do Marte com Netuno. Mas de qualquer forma, né, a Lua fazendo quadratura com Marte agora às 7h30 da manhã e também quadratura com Netuno às 10h30 da manhã, a gente vai ter o chamado T-square ou T quadrado ou grande quadratura, que é um aspecto de tensão, né? O que eu diria para o dia de hoje, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado, já que Gêmeos é um signo de comunicação. Bom, primeiramente que é como eu já falei, a Lua minguante, ela é um grande convite para a gente olhar para dentro, para a gente refletir, para a gente poder ver como é que foram os últimos dias, o que a gente pode aprender. É um ótimo momento para uma reflexão interna, né, um diálogo interno, e também, como eu falei lá no áudio do livro do Ryan Holiday, momentos de silêncio podem ser muito interessantes. Principalmente porque a gente tem que tomar um certo cuidado hoje com a comunicação, porque Lua em Gêmeos, né, fazendo quadratura com Marte, podemos ter aí conflitos de comunicação, uma certa agressividade, né, é muito importante ficar de olho do que você fala. O Netuno ali no meio, né, participando aí dessa grande quadratura, pode trazer aquela confusão, né, de você falar uma coisa, a pessoa entender outra, a pessoa fala uma coisa, você entende outra. Então eu diria que esse aspecto de hoje já é um grande ensaio, já é um grande convite a gente começar a trabalhar a energia de Mercúrio em Libra, que eu já mandei o áudio ontem para vocês, para todo mundo já refletir. Então assim, Mercúrio em Libra, ele vai pedir realmente que a gente considere o outro, olhe para o outro, tenha uma empatia, mas é aquela coisa, né? A energia de Marte, a energia mais agressiva, às vezes tira a gente, deixa a gente cego, né? A gente não consegue ver as coisas direito, o sangue ferve. Então, a dica de hoje, tenha uma calma aí, né? Não entre em conflitos, cuidado com a comunicação. Se alguém falar alguma coisa que que afetar o seu emocional, também respira, presta atenção, veja se você entendeu direito. Eu acho que esse é um exercício também da comunicação não violenta, né, que eu falei ontem, né, no áudio do Mercúrio em Libra, que é justamente isso, né? Muitas vezes as pessoas não se entendem direito, né? Muitas vezes os conflitos vêm justamente porque uma pessoa não entendeu a outra direito. Então, se você, de repente, alguém falar para você, alguém te trouxer alguma coisa, e pode ser uma parceria, né? Pode ser alguém do seu convívio, principalmente,
Se alguém falar alguma coisa que te, como eu posso dizer, evocar alguma emoção, principalmente uma emoção negativa, alguma coisa meio ruim, pergunte para a pessoa, né? Repita para a pessoa aquilo que você entendeu e pergunte se é isso mesmo, né? E muitas vezes você vai ver que a pessoa falou A, você entendeu B, aí você fala B para a pessoa, pergunta para a pessoa se ela falou B e ela vai falar, eu não falei B, eu falei A. E aí é uma forma de você refinar essa questão da comunicação, do entendimento. Então isso é muito importante. Pedrinhas para o dia de hoje, né, que podem ser bem interessantes nesse sentido, é quartzo azul, né, água marinha e ágata blue lace. São pedrinhas azuis, trabalham aí no chakra laríngeo e ao mesmo tempo são calmantes, né, ajudam a gente a ter uma energia de calma. Então aproveite isso, né, não caia em conflitos à toa. Aliás, use o conflito se ele surgir justamente para se melhorar, para melhorar o relacionamento, para aparar algumas arestas. E falando de aparar algumas arestas também, né? A gente está numa lua minguante, né? Ou seja, uma lua onde a gente pode deixar para trás algumas coisas que não servem mais a partir dos nossos aprendizados. E esse contato com Marte, queira ou não, traz a força, traz a coragem para a gente cortar aquilo que não serve mais. Então, se você vem carregando alguns medos, se você vem carregando alguns hábitos, algumas coisas que você tem fazendo, né? Que você vem fazendo, que você vê que não está legal, né, que não está te levando para onde você quer ir, né, ou mesmo aquilo que eu falei no áudio do Ryan Holiday, né, ouve lá no podcast. Se de repente você percebeu que você tem enchido a sua mente, né, de conteúdos que não estão te ajudando também, não estão te levando para nenhum lugar e na real até estão piorando, estão te deixando mal, enfim, é um bom momento para cortar. É aquele momento para você falar, não quero mais isso e tchau, né, chega disso. Por fim, lá para as 18 horas, aí já para a noite, no início da noite, temos um aspecto maravilhoso, que é a Lua fazendo trígono com Júpiter, ou seja, a Lua, nossas emoções, fazendo um trígono, um aspecto fluente com o grande benéfico Júpiter. Então eu diria que é um ótimo momento para trabalhar positividade, para trabalhar crenças positivas, para trabalhar a visualização criativa. Né? Lembra, a gente está num momento mais introspectivo, né, que é de lua minguante, e a gente pode olhar para dentro, a gente pode trazer essa força para usar nossa mente. Né? Aliás, esse é um ponto interessante, por quê? Né? Porque a lua minguante ela é aquele preparatório, né, aquela onde a gente já colheu o que a gente tinha que colher, e a gente está finalizando, está tendo os aprendizados, mas claro que a gente já começa, né, de repente, a movimentar aí o plano astral, o plano mental, emocional, para aquilo que a gente vai plantar, para a semente que a gente vai plantar na lua nova. A lua nova ela vai vir, onde a gente vai ter novamente aquela chance de plantar novas sementes, e de repente esse é o momento que você pode aproveitar esse trígono com Júpiter justamente para trabalhar o seu otimismo, para plantar na sua mente e no seu cérebro aquilo que você quer colher. Isso é muito, muito bom. Ele vai acontecer à noite, então ele já pode mandar aquela energia para os sonhos também. Né? Então isso é muito interessante, de repente faça aquele trabalho dos sonhos. Tem pedras interessantes para trabalhar sonho, por exemplo a ametista, que eu já coloquei lá no meu stories, né? E principalmente a ametista clarinha, né? Aquela mais lavanda, está mais associada a Júpiter, né? Então você pode utilizá-la também. E por fim, no dia de hoje temos o Sol fazendo um quincúncio com Saturno. Ou seja, é um ótimo momento para disciplina também. Lembre-se da disciplina. Lembre-se da força, né, que Saturno nos traz de disciplina, de fazer as coisas que tem que ser feito. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu estava ouvindo um áudio, né, um podcast do Pedro Calabres. Eu acho que muita gente aqui conhece ele, né? Ele é bem famoso no YouTube, um neurocientista. E ele estava falando, né, que na verdade a gente fica contando com a nossa vontade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só rapidinho, um golinho de água. E ele estava falando que realmente a gente contar só com a nossa vontade é meio complicado, né? Porque realmente assim, tem coisas que a gente tem que fazer que são importantes e que talvez a gente não vai ter a vontade, né, aquele gosto de fazer. Então assim, por exemplo, eu mesmo, se falar que eu morro de vontade de ir para academia, não morro, né? Não. Eu por mim preferia não fazer, se eu não tivesse que fazer eu não fazia. Só que faz bem, é importante, né? Eu acho que, inclusive, uma outra frase que ele trouxe que eu acho maravilhosa, né? Ele falou que uma aluna dele falou que ela estava cansada de se relacionar com caras que só treinavam o corpo e ela queria caras que treinassem o cérebro também.
E aí ele falou, o cérebro e corpo não tem diferença, o cérebro é parte do corpo. Né? Então, e justamente isso traz o seguinte, né? Quando você treina o corpo, né, você está ajudando o seu cérebro sim. Né? E, obviamente, quando você estuda, quando você usa o seu cérebro, você também ajuda o corpo. São interligados. Então, eu falei tudo isso para dar o exemplo, né, que ele falando, né, que às vezes a gente contar com a nossa vontade somente, a gente não vai fazer as coisas. Então, por exemplo, se fosse só vontade de ir para academia, hoje mesmo eu acordei, né, cedão, eu acordo bem cedo para ir, e estava chovendo. Né? E aqui é estrada de terra. Aqui é aquela coisa, né? Estrada de terra é um pouco mais complicado de dirigir, a gente sabe, né? Esses carros que não são carro 4x4 tem um detalhezinho aí a mais na estrada de terra. Mas mesmo assim, né? Ou seja, se dependesse da minha vontade era não vou. Né? Não vou porque, tá bem melhor ficar aqui. Só que a disciplina de Saturno, né? Essa energia saturnina que está em todos nós e que convida a disciplina, realmente falou, vai. Né, porque você tem que ir, porque é importante, né, porque ir na academia faz parte de algo maior, né, que é realmente manter a saúde, que é realmente ter uma saúde física, um bem-estar emocional também, tudo isso. Então, pense na sua vida também no dia de hoje, né, o que de repente você às vezes não faz porque você fica esperando a vontade e acha que a vontade vai vir, né? Não, às vezes a gente tem que realmente colocar a disciplina em primeiro lugar. E a disciplina faz a gente realmente chegar mais longe. A disciplina realmente, não é à toa que tem aquela frase, né, que tem na música do Legião Urbana, que se eu não me engano é do Suzuki, né, que é um mestre zen, que ele fala, disciplina é liberdade. E não é à toa que Saturno, né, que é o senhor da disciplina, também rege Aquário, que é o signo da liberdade. Ou seja, quando a gente trabalha a nossa disciplina, a gente ganha mais liberdade na vida. É isso, galera. Hoje é dia de Marte, é um bom dia para trabalhar o seu guerreiro interior, para trabalhar magias de ação, de energia, de banimento também, principalmente porque é uma lua minguante, né? Então, para quem é mais da magia, pode trabalhar dessa forma. E é isso, né? Por enquanto o áudio de hoje é esse. Aproveite o dia. Lembra, se você gostou, é muito fácil, você compartilha ali no Spotify, manda para o Instagram, e aí quando eu ver lá, eu vou compartilhar também e vou te agradecer. E muita gratidão aí a quem compartilha, quem tira aí 1 segundo, 2 segundos do seu dia, né, que já que você está ouvindo esse podcast, simplesmente em clicar ali no compartilhar do Spotify e mandar para o Instagram. Uma coisa bem rapidinha, né, que custa 5 segundos, eu diria, apenas isso, e que para mim vai fazer toda a diferença, porque eu vendo que as pessoas estão compartilhando, me dá cada vez mais e mais gosto e vontade de trazer coisas aqui. Aliás, é o que eu estou fazendo, né? Como eu falei, estou colocando outros áudios além da astrologia para povoar o podcast, né? Para que cada pessoa que chegue em um áudio, imagina que você mandou um áudio, compartilhou um episódio e a pessoa viu, de repente ela gostou, eu quero que ela chegue, né, no Spotify ali, em outros agregadores, até no YouTube eu estou colocando, e ela possa ver uma série de áudios, uma série de temáticas e possa ter conteúdo bacana para ir ouvindo, né, enquanto ela faz várias coisas. É o que eu faço. Eu fico fazendo um monte de coisa, né, e eu estou ouvindo o podcast realmente para poder ganhar um conhecimento. Usando realmente aquilo que eu falei, né? Em vez de ficar entrando na minha mente coisas que vão ser negativas, eu coloco coisas que vão agregar, que vão ajudar eu chegar onde eu quero chegar. É isso, galera. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo dia.